Boa tarde, pessoal. Vamos começar mais uma aula hoje. Para a gente construir essa aula de hoje, nós vamos nos valer do conhecimento já adquirido nas aulas anteriores. E o nosso objetivo aqui vai ser identificar e analisar as políticas oficiais do Brasil Império com relação aos indígenas. Para a gente construir esse conhecimento, eu trouxe aqui para vocês um artigo publicado na revista Cielo. E vamos começar então. Vou começar aqui primeiro fazendo a leitura e vou ir pontuando conforme a gente vai avançando na leitura. Quem tiver alguma dúvida, algum ponto que queira levantar, é só erguer a mão que nós vamos passar a palavra. Vamos começar. Eu não trouxe o artigo inteiro aqui para a gente conseguir alcançar nosso objetivo da nossa aula. Eu vou pegar aqui especificamente a parte da lei que se refere à legislação, com base nesse trabalho historiográfico. Enfoques da legislação indígena no Império. No que diz respeito à extinção do diretório, como já dito, observou-se um vácuo legal em relação à legislação indígena, que perdurou ao longo da primeira metade do século XIX. Entretanto, por falta de diretrizes que substituíssem o documento pombalino, este ficou valendo oficialmente nas províncias, por desconhecimento de muitos governadores provinciais do ato de anulação, até que entrasse em vigor o novo documento, intitulado de Regulamento das Missões, em 1845. Pessoal, alguém já conseguiu aqui identificar alguma coisa que chamasse a atenção logo nesse primeiro parágrafo? Bom, a primeira coisa que a gente consegue identificar aqui não é nem a questão de leis referentes aos indígenas, nem nada do tipo. A primeira coisa que vem a mim, na minha opinião, é a dificuldade de comunicação. Nós estamos falando do século XIX. Lá naquele tempo não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. A comunicação era muito mais difícil. Era através de cartas, mensageiros, que iam levar essas mensagens a longas distâncias. E a gente pode perceber que houve falha de comunicação, porque muitos governadores provinciais continuavam se utilizando leis já que não estavam mais vigentes no período por falta dessa comunicação. E a segunda coisa que a gente tem que destacar aqui é a palavra Regulamento das Missões, de 1845. Como a gente já estudou anteriormente, o que seriam essas missões? Alguém sabe responder? Como a gente já viu, desde a época ali que a coroa portuguesa voltou para o Brasil, mudou-se para o Brasil, fugindo de Napoleão. Houve ali uma abertura dos portos, a sede do governo veio para o Brasil e começou-se a ter essas diligências que iam de encontro aos indígenas para civilizá-los, que era como eles diziam que era a missão deles. Eles iam lá com os padres, com os militares, para civilizar os povos indígenas. Civilizar a visão da época, do pessoal que estava aqui à época. Carneiro da Cunha, 1992, afirma que o Regulamento das Missões proclamado em 1845 é o único documento indigenista geral do Império. Ela ainda lembra que tal documento era detalhado ao extremo, sendo mais um documento administrativo localizado do que um plano político geral. A questão era fundamentalmente a continuidade do sistema de aldeamento e assimilação completa dos índios. Aqui nesse parágrafo, a gente volta daquela questão que a gente já vem abordando há muito tempo nas nossas aulas. A história não é feita de rompimentos, não é porque agora a gente está estudando o Brasil Império que tudo mudou. Não, são processos que vão gradativamente evoluindo, se transformando, algumas coisas vão prosseguindo e as outras vão ficando pelo caminho. São os processos históricos. Nós temos aqui a palavra continuidade. O que quer dizer? Desde nós estamos falando que a coroa portuguesa veio para o Brasil, eles tinham esse objetivo de
assimilar os indígenas com a visão de sociedade ocidental. Eles iam lá, pegavam os indígenas, convenciam eles ou pelo uso da palavra ou pelo uso da força, como a gente já viu lá no estudo da nossa Carta Régia, para que os índios se adequassem à sociedade dominante no período. Vamos dando continuação aqui. Assim, 5 anos após a implantação do Regulamento das Missões, surgiu outro texto jurídico chamado de Lei de Terras, Lei 601 de 1850, que reafirmava a conveniência de se assentarem hordas selvagens, termo utilizado na época para denominar coletivos indígenas. Logo, esse documento, que tratava do regulamento das terras, naturalmente inaugura uma política agressiva em relação às terras das aldeias. Um mês após a sua promulgação, uma decisão do Império manda incorporar aos próprios nacionais as terras de aldeias de índios que viviam dispersos e confundidos na massa da população civilizada. Ou seja, após ter durante um século favorecido o estabelecimento de estranhos junto ou mesmo dentro das aldeias e das terras indígenas, o governo usa o duplo critério na existência de população não indígena de uma aparente assimilação para despojar as aldeias de suas terras. Quem diz isso é Carneiro da Cunha, 1992, segundo o nosso autor aqui, Antônio Cavalcante de Almeida. Nesse trecho que a gente acabou de ler, o que a gente consegue perceber é o poder político da época, né, que era o Brasil Império, né, eles fomentavam, como a gente também já viu anteriormente sobre o estudo da Carta Régia, que fossem para lá os padres, que fosse gente que fosse ensinar os costumes para os indígenas, que aceitavam viver nesses aldeamentos, né, conforme mais ajustado conforme os interesses da sociedade ocidental. E esse mesmo processo foi utilizado depois para dizer que os indígenas não eram índios naturais e para usurpar suas terras, porque eles não estavam mais vivendo ali nas condições como os indígenas nativos viviam. Ou seja, sofreram um golpe por parte do Estado. Então, os indígenas sofrem essa manobra, né? Um golpe político. E como a gente já viu anteriormente, e a gente leu aqui, inaugura-se um momento de violência em relação às terras indígenas. E não só em relação às terras indígenas, como a gente já viu também anteriormente, todos esses atos dessas missões, segundo os próprios relatos, acabavam em violência. A maior parte era justificada como se os indígenas estivessem atacando essas missões, o pessoal que ia nessas missões para civilizar, ou seja, ia lá 1, 2 ou 3 espantalho. Imagina naquela época, o indígena está lá no meio da aldeia, no meio do mato, aí chega de repente lá um pavão todo enfeitado, um homem totalmente diferente, estranho, e quer obrigar você a viver nesses assentamentos, a mudar tudo que você faz, seu jeito de fazer, seu jeito de viver, de se comportar, de se vestir, e quer que você aceite isso ou por bem ou por mal. Claro que os indígenas muitas vezes acabariam por atos de violência e, consequentemente, eram massacrados devido à força, né, desses militares que iam para dar assistência, era muito maior, era uma desproporcional a força. E nesses atos de violência a gente como é sabido, né, temos violência contra as mulheres indígenas, contra crianças, e como os indígenas não tinham voz para se contrapor, acabava ficando apenas a versão dos vitoriosos, no caso. Como a gente já viu anteriormente, a história é contada pelos vencedores. Então os indígenas não tinham ali um contraponto para poder dar, falar, não foi culpa nossa, foi
culpa dos visitantes, né? Não existia essa dupla opinião, dois pontos de vista. Existia só a versão dos vencedores. Vamos dando... E como a gente pode ver aqui também, ó, deixa eu achar aqui. Hordas selvagens. A gente pode ver no próprio termo que é utilizado aqui para se referir aos índios, aos indígenas, aos povos nativos, um preconceito, né? Além da violência, que essa violência que os indígenas sofriam era justificada pelo preconceito. E em relação também, né, a essas missões, o que a gente pode perceber é que não existia um respeito pela cultura indígena. À época ainda não tinha o consenso de cultura, né, o conceito de cultura que nós temos atualmente, que é o indivíduo ao nascer, ele já está produzindo cultura. Naquela época não, a cultura era o quê? A pessoa estudada, a pessoa letrada, as artes, o teatro, a música, isso que era cultura naquele tempo, no conceito ocidental. Vamos dando continuidade. Ainda em relação à Lei de Terras, 1850, pode-se observar uma política agressiva no tocante às terras das aldeias. Ou seja, disse que, um mês após a sua promulgação, uma determinação do Império estabeleceu uma política de anexação dos territórios indígenas, onde a população local foi considerada como misturados, intrusados, apoderados, voltando no golpe político. Sobretudo, dispersos em meio à população de origem europeia e ou luso-brasileira. Carneiro da Cunha 92 adverte que a política oficial, desde a época do Diretório dos Índios, fixava estranho nos contornos das áreas indígenas com o objetivo de integrar física e socialmente os nativos ao resto da população nacional, sobretudo prevendo incorporar os autóctones à sociedade nacional que estava para nascer dessas matrizes socioculturais. Além disso, havia por parte de setores conservadores da burguesia nascente a ideia de formação de um tipo ideal de povo brasileiro, principal substrato de uma nação viável, com forte inclinação para os valores da civilização ocidental. Mais uma vez aqui reforçando o que eu disse, né? O preconceito, o não respeito com a cultura indígena. Eles não estavam considerando, não queriam saber o que os indígenas achavam ou deixavam de achar. Eles tinham que aceitar, e simplesmente isso, ou por bem ou pelo uso da força. Hoje em dia, como nós temos aqui o exemplo na nossa cidade, nós temos aqui uma aldeia que faz divisa com a cidade, com o município de Hidrolândia. A convivência aqui é pacífica, a gente tem a participação dos indígenas no comércio local, nas feiras, inclusive no desfile cívico, e a convivência é pacífica e de intercâmbio cultural. Naquela época, o objetivo não era ter um intercâmbio cultural e nada do tipo, que mesmo quando você tem esse intercâmbio pacífico, uma cultura influencia na outra. E naquela época, o objetivo era simplesmente eu subjugar a sua cultura, você vai ter que aceitar a minha cultura. Era essa a política do Brasil Império com relação aos indígenas. Impor a eles a cultura ocidental, a visão de mundo do homem branco, digamos assim, né? A primeira Constituição do Brasil Império, outorgada pelo imperador Dom Pedro I, em 24 de março de 1824, foi omissa sobre o tratamento a ser dispensado à população indígena. Apenas veio tratar do assunto após a adoção do ato adicional, em 1834, que entre as competências legislativas das províncias não passava da tarefa de dispor sobre a catequese e civilização
dos indígenas, algo profundamente conservador e autoritário. Não precisa nem de comentário, né, pessoal? O autor aqui está dizendo tudo. De fato, a Carta de 1824, assim como as que a sucedem, não contou com nenhum tipo de participação social na sua elaboração, deixando para o futuro a responsabilidade com a questão indígena. O documento foi preparado pela nobreza togada e imposto pelo imperador Dom Pedro I, sem que fosse feita qualquer referência aos povos originários. Razão maior para colocar os povos originários numa situação de invisibilidade sociocultural e política em relação à sociedade nacional. Aqui, mais uma vez, como a gente pode observar, os povos indígenas são deixados de lado, até inclusive como ainda hoje são deixados de lado. Eles não têm uma voz participativa na sociedade brasileira. Basicamente são ali grupos específicos que debatem, que buscam seus direitos, mas não está no cotidiano da população brasileira o debate sobre a questão indígena. E, inclusive, a gente pode ver aí, só é retratado a questão indígena, né, na data do Dia do Índio, ou como a gente pode estar tendo agora, traçando um paralelo aí entre a questão da nossa cidade, nossa realidade aqui, que nós temos a nossa aldeia vizinha aqui ao município, quando aparece no jornal, que a gente tem visto aí ultimamente, noticiando no jornal, os garimpeiros ilegais invadindo terras indígenas lá na Amazônia, procedendo com muita violência, conforme é noticiado, com o desrespeito ambiental lá, contaminando os indígenas com metais pesados. E se ainda hoje, com tantas leis, né, e grupos de proteção aos indígenas, dos interesses dos povos nativos brasileiros, essa violência ainda ocorre, você imagine como que deveria ser na época do Brasil Império, lá no século XIX, com aquela outra mentalidade, não é essa mentalidade que nós temos hoje. Como que era esse contato? Será que era pacífico? Será que os indígenas tinham voz para dizer, olha, o que está acontecendo com a gente aqui? Eu acredito que não, né, pessoal? De fato, a Carta de 1824, tá, vamos lá. Souza Filho, 2010, afirma que o Estado brasileiro, oriundo da Constituição de 1824, não alterou a postura política de integração do índio à sociedade nacional. Em razão disso, em 1845, o imperador Dom Pedro II editou uma lei regulamentando especificamente a relação índios-Estado, isto é, o Decreto 426 de 1845, que, segundo o autor, criava uma estrutura administrativa para cuidar das questões indígenas, sobretudo com a designação de funcionários e competências por parte de proteção e aldeamento dos povos encontrados. O Estado entregava à Igreja parte da responsabilidade de atendimento a esses povos. Souza Filho, 2010. Ainda no tocante à questão dos atos administrativos do imperador, não tardou muito, em 1850, segundo Souza Filho, surgiu a preocupação com as áreas pertencentes aos indígenas. Para o autor, a Lei 601 de 1850 inovou na questão da legislação sobre a ocupação territorial brasileira, especialmente revogando definitivamente o ordenamento jurídico português, antes utilizado no Brasil. Tal medida abriu espaço para elaboração de conceitos e termos jurídicos que servem e se utilizam até hoje em dia como terras devolutas, registro de imóveis e reservas indígenas. Ademais, sem abandonar a visão integracionista conservadora do período imperial, o autor ainda afirma que a legislação brasileira avançava no sentido de
garantir aos índios restantes algum direito sobre as terras que ocupavam. A prática do Estado, porém, continuava a trabalhar contra. Mais uma vez aqui a gente tem a noção de processos históricos, né, de continuidades, de rompimentos. Como a gente pode ver, os termos que a gente utiliza ainda hoje em dia foram publicados lá na Lei 601 de 1850. Olha quantos anos se passaram e ainda hoje continuamos utilizando os mesmos termos. São os processos históricos. Nós estamos em uma outra época, segundo a historiografia, um outro período da sociedade, e ainda assim nós carregamos parte do nosso passado com eles. O que a gente tem que ter em mente é que sempre o que nós vivemos hoje é fruto do que a gente foi no passado. A gente consegue ver aqui, ó, que nesse período, após a publicação dessa lei, os índios começavam, em termos jurídicos, a ganhar um pouco mais de preocupação e de proteção por parte do Estado. Porém, na prática, não era isso que acontecia. Esses direitos eram quase sempre, via de regra, violados. Durham, 1983, considera que mesmo após a independência de Portugal, as elites e o Estado brasileiro cultivavam uma imagem negativa do nativo, consideravam o índio como a negação do progresso e do desenvolvimento, isto é, um sinal de atraso para a nação. Como tal, torná-lo invisível e sem leis específicas de proteção o conduziria depressa à categoria de camponês e pequeno agricultor. A combinação política desses fatores levaria gradualmente os autóctones a se integrarem à sociedade nacional. Mais uma vez, a cultura ocidental querendo sobrepor a cultura dos povos nativos. Não havia o menor respeito para com a cultura dos indígenas. A gente pode ver aqui, né, que nas próprias palavras aqui, se os indígenas ficassem sem leis de proteção, que o próprio intercâmbio cultural faria com que eles se integrassem à sociedade nacional, e que era esse o desejo da elite dominante. Bom, pessoal, por hoje é isso. Alguém tem alguma dúvida, algum ponto que queira levantar? Nós estamos abertos aqui para esclarecer as dúvidas. Caso contrário, muito obrigado pela aula de hoje e até a próxima. Eu vou deixar para vocês aqui, a título de uma atividade, que vai ser entregue uma cópia para cada um de vocês, e vocês vão ter que destacar as leis, dessas duas leis aqui, tanto a lei de terras quanto a lei das missões, né? O regulamento das missões, e vocês vão destacar dois artigos, 2 parágrafos, 2 incisos dessas leis que vocês acham que mais corroboram para o texto aqui que a gente leu e que a gente discutiu nessa aula. Vocês vão escrever o nome de vocês nessas duas leis, essas 2 cópias de leis que eu vou entregar para vocês, e vão me entregar no final da aula.